Hallo Leute, in Brasilien, wie ich es mir wünsche. Hallo Leute, ich bin Franziska, Brasilianerin aus Manaus, Amazonas, und die Theologin. Auf diesem Kanal bespreche ich normalerweise biblische Texte, auch mit einem Bezug auf die Zeiten, in denen wir aktuell leben, insbesondere in Brasilien. Vor allem liegen mir die Familienfreiheit in Glaubensfragen, ein Leben ohne Hunger, nachhaltiger Ackerbau und die freie Wahlen am Herzen. Des Weiteren setzte ich mir für die indigenen Völker und den Erhalt von Flora und Fauna ein. Für alle diese Dinge brauchen wir Menschen, die nicht korrupt sind. Politiker, Regierungen, Richter, Beamte, Lehrer, Bürger und Bürgerinnen. Das ist mein großer Wunsch. Eine Brasilia ohne Korruption. Ohne Korruption. Danke für eure Aufmerksamkeit. Francisca. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. O Brasil que eu quero dividir com vocês algo que eu escrevi hoje à tarde a respeito do nosso país. E quero compartilhar com vocês o que eu desejo para o nosso país. O Brasil que eu quero. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. Sou nascida em Manaus, Amazonas, Brasil, norte do Brasil. Sou teóloga por formação e neste canal Bíblia com Francisca, todos vocês que vêm aqui, visitam o canal, assistem os vídeos, vocês conseguem ouvir o que eu falo a respeito dos temas das narrativas bíblicas com uma visão atualizada para os nossos dias atuais, por meio do quê? Por meio das personagens inseridas no contexto social daquele tempo bíblico, mas também no contexto social atual do meu país. Falo sobre a sobrevivência das famílias no contexto econômico, político, sobre a liberdade de crenças e de pensamentos, sobre o direito de todos terem segurança alimentar, o nosso pão de cada dia, a terra para cultivar de forma sustentável, do direito de ir e vir com segurança, a transparência nos pleitos eleitorais democráticos. Sei que, para que tudo isso seja respeitado, necessitamos de governantes, gestores públicos honestos, com ficha limpa, que eles sejam honestos com os nossos recursos, com os recursos arrecadados com o trabalho e do suor do rosto do povo, por meio dos impostos, diretos e indiretos. Todos nós pagamos impostos, alguns mais, outros menos. Passei aqui. Então, deixa eu ver aqui o que eu escrevi, mas, enfim, que eu passei. Então, todos nós pagamos impostos diretos e indiretos. Eu passei direto aqui.
Então, desejamos ter o quê? Gestores não corruptos com o dinheiro do povo. Nós, que somos parte do povo brasileiro, desejamos que nossos representantes no setor legislativo façam leis justas que beneficiem os 214 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Que tenhamos um executivo que execute as leis de forma justa e transparente. Um judiciário que seja imparcial, justo e transparente no julgamento dos processos, para que toda a sociedade tenha confiança na segurança jurídica de cada processo que seja ele eleitoral, seja ele civil ou outros julgamentos. Nós necessitamos de que a segurança jurídica em nosso país nos dê confiança de sabermos que tudo que eles estão julgando seja verdadeiro, esteja de acordo com coisas ilibadas, sabe? Que seja honesto, que eles sejam honestos e não vão nos calar em relação à fiscalização disso tudo. Desejamos um Brasil sem corrupção, consciente das suas responsabilidades de preservação da vida de todos os povos que aqui vivem, do desenvolvimento humano, educacional, um Brasil consciente do cuidado com a saúde de seus cidadãos, consciente da preservação dos seus recursos naturais, da sua fauna, da sua flora, da sua biodiversidade. Um Brasil com desenvolvimento sustentável, com saneamento básico para todos, moradia e convivências respeitosas e pacíficas entre seus moradores e seus habitantes, né? Com a contribuição de todos os setores da nação brasileira. Este é o Brasil que eu desejo para mim, para os que estão ao meu redor e para as próximas gerações. Muito obrigada por compartilharem esses desejos. Eu acredito que todos nós brasileiros temos esse desejo. Tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Eu escrevi este texto no momento que eu estava escrevendo, eu estava lembrando de muitas coisas que eu aprendi com meu sogro. Meu sogro, ele sobreviveu ao nazismo na Alemanha. Ele sobreviveu a uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu a muitas coisas. E uma das coisas que ele me ensinou foi que se um dia o nosso país tivermos governantes honestos, o Brasil será uma grande nação. Não só em extensão, em riquezas naturais, mas ele será grande como uma grande nação, assim como a Alemanha é. Entendeu? Ele disse, jamais o Brasil deveria passar pelo que a Alemanha passou lá atrás. E hoje ele faleceu há 2 horas atrás. E eu tinha terminado quando eu recebi a notícia, eu terminei de fazer esse texto e ele faleceu. Então eu escrevi, queria compartilhar com vocês, estou compartilhando com vocês algo do que eu aprendi com alguém que passou por muitas dificuldades, né? E esse momento assim de dificuldade, de guerra, de ideologias horrorosas, isso nós não queremos no Brasil. Mas esse Brasil que eu li aqui para vocês. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Algumas coisas não dá para sermos perfeitos. Vocês sabem que meus vídeos são bem orgânicos, são bem caseiros, mas o conteúdo que aqui é veiculado, eles são tesouros do Eterno para as nossas vidas. E
talvez vocês não saibam, mas a Bíblia, ela fala sobre essas questões também. E se você tiver com dúvidas em relação a outras coisas, sobre os nossos direitos, nós temos a nossa Constituição, que nos dá o direito de também reclamarmos sobre coisas que a gente não concorda. Nós também temos aqui, ó, a Constituição dos Direitos Humanos, tá? E uma delas, ela diz que a gente tem o direito, a gente tem a liberdade no artigo 18. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. No artigo 19 diz também o seguinte, né? Li o 18, agora o 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o que procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias, por qualquer meio de expressão. Toda pessoa, no 20 diz, toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação caso não queira. Aqui eu li do artigo 18 até o artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, para você que está no Brasil e está com medo de se manifestar pacificamente, saiba que você tem esse direito de se manifestar, assim como eu acabei de me manifestar em relação ao que eu desejo para o nosso país. Vou ler novamente o que eu desejo para o nosso país. Eu falo sobre a sobrevivência das famílias aqui nesse canal, sobre o contexto econômico, político, liberdade de crença e de pensamentos, sobre o direito de todos terem segurança alimentar, o pão nosso de cada dia, a terra para cultivar, o direito de ir e vir com segurança, transparência nos pleitos eleitorais democráticos. O que são pleitos, Francisca? Quando a gente for eleger um governante, que esses pleitos sejam transparentes e democráticos, tá? Terceiro, eu sei que para que tudo isso seja respeitado, necessitamos do quê? De governantes, gestores públicos honestos com os nossos recursos, com os recursos que eles arrecadam com o suor do nosso rosto, tá? Como que eles arrecadam isso? Com impostos diretos e indiretos. Eu desejo que no Brasil nós tenhamos gestores que não sejam corruptos, que não roubem o dinheiro do povo. Quarto, nós que somos parte do povo brasileiro, desejamos que todos os nossos representantes sejam no setor legislativo, façam leis justas que beneficiem os 214 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Um executivo que execute leis de forma justa, transparente e, principalmente, um judiciário que seja imparcial, ou seja, juízes justos, tá? Imparciais, justo e transparente no julgamento dos processos, para que toda a sociedade tenha confiança jurídica de cada processo eleitoral, civil ou outros julgamentos. Desejamos um Brasil sem corrupção, consciente das suas responsabilidades de preservação da vida de todos os povos que vivem aqui. Necessitamos do quê? De desenvolvimento humano, educacional, um Brasil consciente do cuidado da saúde de seus cidadãos, consciente da preservação dos seus recursos naturais,
da sua fauna, da sua flora, da sua biodiversidade. Um Brasil com desenvolvimento sustentável, com saneamento básico para todos, né? Moradia e convivência respeitosa e pacífica entre seus moradores, com a contribuição de todos os setores da nação brasileira. Este é o Brasil que eu desejo e acredito que você que vem aqui no meu canal, Bíblia com Francisca, também deseja, porque esses desejos são algo universais. Serve para todos os seres humanos que habitam a nossa casa comum, o nosso planeta Terra. Muito obrigada. Compartilhem muito esse vídeo, porque ele pode ajudar a esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas de outras pessoas. Eu desejo uma boa semana para vocês, que Deus os ilumine, que Deus lhes dê sabedoria, conhecimento, entendimento, tá bom? Entendimento da palavra de Deus, entendimento político, entendimento de tudo, porque conhecimento é poder. Tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau.